Barbie. no ambiente urbano, se você quisesse fazer igual o americano, você vê no filme, né? O cara andava naquele bairro arborizado, aquelas casas que não eram geminadas, que eu comecei a ficar com raiva. Por que nos Estados Unidos o cara, todas as casas são tem os 4 cantos pra ele olhar. Isso. O nosso não, as casas eram grudadas, a rua era feia, era esburacada, tinha um cheiro meio ruim, era tudo muito urbano, não era arborizado, não tinha recuo. Sabe quando eu tive um Não choque? tinha uma grama, não tinha grama. A organização Cara, brasileira não tinha grama. não é a Eu organização tive um americana. choquezaço em 1996, quando um amigo do meu pai, da sucata, comprou uma casa em Alphaville. Aí meu pai, aqui é um Estados choque. Aí eu Unidos. fui. Aí eu fui lá ver. Não, vamos lá. Mano, quando eu cheguei na casa do cara, eu falei, mano, a filme. casa não tem portão. A casa não tem portão. Ah. Aí ele, vamos jogar bola? Vamos. Aí eu, vamos fazer um golzinho na rua? Não. Tem uma quadra no condomínio. Vocês têm uma quadra no condomínio. Aí a gente foi jogar. Aí depois eu voltei pra casa e eu, vai tomar no cu. Tipo assim, Alphaville, eu não sei como tá hoje, né? Porque lá também craudiou. Mas eu lembro que na época, quando ele morou lá, em 1995, cara, era um sonho aquilo. Era um sonho, tipo, era tipo aquilo mesmo. Escola americana, tudo iluminado, quadra. Eu falo, mano, é igual nos filmes. A minha sensação foi, eu estou num filme. Né? E aí depois teve essa... Aí depois você volta pra casa e tipo, é isso aí. Rua esburacada, tal, tudo zoado. E aí você não conseguia viver a experiência americana. Sim. Só que Outra por quê? coisa que eu sentia falta, desculpa. Aquelas jaquetas de time que eram tipo azul, com as mangas brancas e os botõezinhos assim, sabe? Sim, tipo né? um Nem B. me fala. É que Assim, você nossa, tá eu entrando no adorava detalhe. aquilo, velho. A Turma da Mônica vendia uma experiência americana? A Turma da Mônica vendia uma experiência americana Ainda falou disso que não na era live, americana. Assim, ela não era americana, mas ela vendia um tipo de experiência lúdica de uma cidade que não existia. Porque a Vila do Limoeiro, isso me chama Sim. Vila do Limoeiro, que era em São Paulo. Vila você do quê? lembra? Chama Vila do Limoeiro, eles moravam num lugar chamado Vila do Limoeiro, que era em São Paulo. De acordo com... Eu já tentei ver a geografia do mundo do Maurício de Souza, né? O Chico Bento morava no interior, meio assim, meio Minas Gerais, mas bem... Um lugar assim, bem distante. Aquele índiozinho morava realmente num lugar meio amazônico e tal. E eles moravam em São Paulo, num bairro chamado Bairro do Limoeiro, ou Vila do Limoeiro. Acho que é Bairro do Limoeiro. Não é no bairro do Limão. Não. Eu cheguei, quando eu... Cara, com 8, 9 anos, eu cheguei falei, a mãe... procurar a Mônica. O bairro do Limão é aqui na Zona Norte. Mas eu ficava assim, mãe, vamos no Bairro do Limão? Eu ficava pedindo pra minha mãe ir. Mas sabe uma coisa também que tinha? Você gostava bastante da Turma da gostava. Mônica? Mas sabe o que acontece? Na TV tinha muita propaganda de muito negócio no bairro, na freguesia do Ó e no bairro do Limão. Tinha muito isso. Loja tal, também na freguesia do Ó e no bairro do Limão. Talvez... foi um período de expansão daquele bairro em que as lojas estavam abrindo lá. E eu lembro de ouvir muita na TV. Também na freguesia do Ó e no bairro do Limão. E eu falava pra minha mãe, o que é o bairro do Limão? Eu achava que era um lugar cheio de limão. Cheio de limão. E eu queria ir. Você Eu chegou aí tenho na no minha parque casa. da Turma da Mônica? Que era no Já, Chapéu Dourado? Chapéu Dourado. Era o luxo, Meu, não era? Não, aquilo... Eu não sei, se a gente for Que aí tinha falar aquele disso, tobogã, eu lembro de assim. tudo. Eu- Vocês eu lembram lembro- que eu tinha, também você lembra lembro que tinha de tudo. dinheirinho, chequinho. E aí você chegava e descia no tobogã. Você lembra que tinha um que era com a mão, assim? Era um E aí bagulho de subia um pedalar com a balão, mão? assim. Porque aí quanto mais você pedalava com a mão, Não, mais tinha subia o esse balão. e tinha um outro que era um trilho, era tipo um trenzinho, e você ia fazendo com a mão assim. Nossa, tem uma história muito boa Ó, disso. a gente tá só avisando aqui, tem algumas pessoas ilustres aqui nos assistindo. Um é o Engeek, que foi falar sobre aqueles copos vermelhos genéricos de festa. Ah! Muito bom. Clássicos. Festa de casamento bom. do meu irmão, ele fez questão de ter a festa. Não, Clássicos. posso falar. Isso eu sentia falta demais. Eu sentia falta desses Demais. detalhezinhos, cara. Tipo assim, outra coisa que eu sentia falta demais, cara. O saleiro deles é um saleiro De que vidro ele é com de inox. vidro com inox na ponta. Cara, não tem aqui. Outra coisa, aquelas lanchonetes que elas são meio prateadas. E tipo, ela parece um ônibus, tá ligado? Uma lanchonete Lógico, meio... Aí é você um entrava, a pessoa te dá estilo- um café. Você Cara, é não- um estilo muito específico que eles têm. É o estilo dos restaurantes deles que eles chamam de... Tinha muito vermelho, muito vermelho. Lógico, assim, vermelho tem um da estilo fome. arquitetônico específico disso aí, que é o estilo de uma época. Durou no máximo até os anos 60. Que parece uma gigante jukebox. Isso, com também as tipografias meio abertonas. Eles falam que essa arquitetura era uma arquitetura do período otimista americano. Tipo, tudo vai dar certo, estamos no futuro. Era legal, uma coisa... Assim, tinha um estilo. A gente tá Mas eu falando entendo da porque ele tá falando Mônica. da Turma da Mônica. E na Turma da Mônica tinha umas coisas assim, que a gente não vivia essa experiência. Por exemplo, o Cebolinha na casa da Mônica, ele tipo, ia e conversava com ela pela janela. Tipo assim, a janela, tipo, tinha uma graminha super bonita, uma parede muito Tinha bem muita pintada. graminha. E ele tá assim, falando com ela, e aí tem tipo uma torta Sim! na janela. Sim. Não existe isso no Brasil, existe cara. isso no Brasil. A casa que eles moravam, se for olhar, era Não uma tem muro. representação... Era como se fosse uma representação brasileira de um Põe bairro de uma subúrbio vila aqui, americano. põe Porque uma eram da Gente, casas a Mônica. barraca gramadas. da Mônica teve uma casinha, ou Nossa, era a casinha eu da tinha a Mônica, barraca da Mônica. que ela era amarelinha, ela parecia uma aham. casinha dele. E não tinha nada a ver com as nossas casas. velho. Não tinha. Sabe uma coisa que eu sentia muita falta mesmo?
quando eu comprava carrinho, né? Que eu adoro, eu sempre fui viciado em carrinho. Então, meu, aniversário, Natal, era só carrinho. Eu comprava aquelas cartelas, um monte de carrinho. Sempre eram carros americanos. Então tinha Camaro, tinha Impala. Não tinha, tipo, Fiat Uno tipo. Tá ligado? Sabia quando Tinha eu os fui- carros americanos. Eu, porra, meu. Falando da Mônica ainda, quando eu fui a primeira vez pra Disney, a história é mó boa também. Porque eu fui largar a chupeta 2 aninhos. A minha mãe, você tem que largar. Eu falei assim, eu quero ir pra Disney. Porque assim, meu sonho, assim, eu sempre gostei muito da Minnie. Aí ela falou, se você largar a chupeta, eu te levo pra Disney. Aí eu fui lá, abri o lixo, joguei minha chupeta. E minha mãe falou, nossa, ela vai chorar. Nunca mais que chupeta. Por causa da Obviamente, a mãe não me levou pra... Não te levou? Ela Com quebrou 2 a promessa. anos, mas... Porque foi meu pai que prometeu, meu pai, né? Só A gente que já não, sabe. pai- isso seu aqui pai não foi é a comprar cigarro. representação das casas Não do... mesmo. Tá bem estranho. Tenta ver, Essa, isso é tá uma coisa torto. moderna. Não. Tá ruim aqui. Coloca assim, Turma da Mônica 90s. 90S. Porque as casas eram retas. Era tudo bem E elas retinho. eram isoladas. Você tinha, assim, tipo assim, um gramado e uma casa. Como é onomatopeia, quando você escreve um som? É. E eu lembro que os gibis da Turma da Mônica eram todos cheios de onomatopeia. Eu lembro que quando a Sim. Magali comia era chomp, chomp, chomp. Eu quero comer e fazer esse barulho também. E aí, Bahia, bota aí na tela, Eu pô. pesquiso, só Para, parece não. seu parque, Arthur. Não, Arthur, Quê? ô, Bahia, bota ali, O ó. parque que você gostava. Nossa, com certeza alguém poderia fazer um estudo universitário sobre a arquitetura simbólica da Turma da Mônica e a Maurício representação Souza. ideológica do time de Brasil. Acabei de Aquela achar um aqui, cerquinha ó. ali Manda é aí, bem... manda aí, manda pra Aquela mim, manda pra cerquinha mim, manda bem... pra mim. Compartilhar. Mas assim, eu gostaria muito de viver no bairro da Turma da Mônica. Que é um Isso- bairro proibido em São Paulo, né? Qual? Seria proibido em São Paulo. Não, seria impossível. É, o em São recuo. Paulo. Não dá pra você viver. Todas as leis de Contrário, eu zoneamento acho- são Não, totalmente ao contrário, contra a ela seria Turma da toda Mônica. cheia de recuo, as É, casas então. não eram altas. Não é isso. O problema é que você não tem segurança. Você tem uma experiência parecida com isso em Alphaville, mas hoje acabou, né? Hoje também tá craudiado lá. Ou então, sei lá, você vai pra Arujá, ou aqueles condomínios longe, onde tem... Lembra que eu fiz um vídeo numa ponte que tava caindo o pilar? Ali tinha uma experiência Ó, parecida. aquela casinha, ela se situa no mundo da Turma da Mônica. Mas diferente dos bairros de subúrbio dos Estados Unidos, esse mundo aí não existe. Né? Ele não existe. A gente vai ter em alguns interiores... Acabei de É, achar no outra aqui. interior, né? alguns interiores do estado de São Paulo, este clima, tá? Vocês sabem que o filme da Turma da Mônica foi gravado em Poços de Caldas, Ah, é. Com o nosso amigo Gustavo Sketch? com o Gustavo Sketch. Seu amigo, Gustavo Sketch, né? Foi gravado em mas assim, quando as pessoas falam assim, a vida no interior é melhor, né? A vida urbana no interior é melhor, é porque no fundo é um pouco sobre essa vida meio Turma da Mônica que a gente tá falando, que ela existiu pra muita gente. Se você, sei lá, ir pra Nova Odessa, se você ir pra cidades pequenas, cara, quando a gente fez a marcha, Meridiana lá. Meridiano, imagino que deve ser assim. É. Quando a gente foi a pé pra Brasília, lá no impeachment, a gente passava em cidadezinhas muito pequenas que tinham mais ou menos. Tem uma que chama Roseira. Roseira, no interior de que eu São bote Paulo. aqui no Maps? É, cara, ela era uma cidade com umas casinhas soltas, assim, era... Sei lá, ainda tem, né? O interior como um todo, ele é bem gostosinho, né? Ah. Agora, assim, vamos para as comparações geracionais aí. Deixa eu terminar minha história da Turma da... Tá, por favor. Beleza, aí não fui pra Disney nesse tempo. Aí a mãe me levou lá pra ver a Mônica. E aí, enfim, não sei se tem alguém dessa época que lembram que tinha época... No Parque da Mônica, você não, falando? a moda do terceiro olho. Lembra que as meninas colocavam aqui um negocinho? Meu, era muita Eu moda, lembro mais assim. ou menos, era um brilhinho? Era um brilhinho, era tipo uma coisa meio indiana, época? assim. Ah, mas isso aí é 2000, não é? Quando eu era... Não, acho que era um pouquinho antes. Anos 90? Anos 90. Eu lembro disso nos Nossa, anos 2000. Não, Eu anos não 90. Nossa, era Eu muito lembro, moda. eu lembro. Aí, assim, o auge da minha vida infantil foi eu chegar na Mônica e colocar o brilhinho nela, lá na Turma da Mônica. E ela ficou usando o tempo todo, assim. Eu falei, uau! Você Aí, colocou. quando eu fui a primeira vez pra Disney, pra ver a Minnie, porque eu sabia que a Minnie daqui era de mentira, mas lá realmente era um rato. Eu, com 7 anos, achava que realmente a Minnie lá... Assim, aqui em lugar infantil, buffet, não. Isso aqui é mentira. É mas a lógico. de lá é um rato de verdade. Então, eu realmente acreditava que era um rato. E aí, eu fui com a camiseta da Mônica. Com 7 aninhos. E aí eu fiquei falando pra Minnie, né? Eu achei que ela tava me entendendo, eu falando em português, que essa daqui era a nossa Minnie aqui do Brasil. E ela ficou me dando uma atenção, porque eu fiz questão de ir com a Mônica, porque a Mônica e a Minnie, assim, era tipo. Era suas... Meu Deus! suas Aí eu falei, referências. meu Deus, eu consegui encontrar. Eu mostrei pra Minnie, que é um Quantos anos rato você de tinha? verdade. Eu fui com 7.
Quando os meus pais se separaram, meu avô deu a viagem pra... Ah, então mas você aproveitou bem mais com 7 anos. Muito, Bem mas mais. eu acreditava que realmente a Minnie era a Minnie e que a Mônica era a Mônica. Então, assim, eu levei aqui produto de Mas exportação, não, sabe? Eu eu fui com a minha tomei um choque Mônica quando aqui, eu fui ó. no Parque da Mônica, porque os atores eram adultos, não eram anões. Então, tipo, o Cascão, o Cebolinha eram super cascões, assim. Mano... Eles não são assim no desenho, os caras são gigantes, mano. são gigantes. E umas Mas aí você cabeçonas, percebeu mano. que era adulto ou você achou Percebi, que era... cara, percebi na hora, eu fiquei bem triste. Que é uma coisa muito Você triste que eu sabia? vou falar. Você imaginava que era São os anões, personagem cara. ou você eu vou sabia falar que uma era... coisa ridícula da minha parte. Vai lá. Eu, nos anos 90, eu achava que o Noites do Terror do Play Center... É. quando Era soltava monstro de os verdade? monstros- Não, e que, tipo, seu objetivo no terror era, tipo, lutar com eles. Sobreviver. Você batia neles! Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, O Renan ia armado. ansiosa. Porque, assim, na TV, a propaganda era que, assim, você tava no parque, ficava de noite... E eles aí apareciam. os Aí monstros eu lembro saíam. ver até um uivo. Isso, Ou e dava as mó pessoas medo, fugiam, tá? tipo... "Ah!" Eu falei, ué, então acho que a gente tem que lutar contra isso, porque eles vão nos aterrorizar. Que demais. Você bateu em algum? Não, porque Então a primeira... você não conseguiu combater o mal. Não, porque a primeira vez que eu fui no Noites do Terror, eu era novo e eu tava com a minha mãe. Minha mãe levou com meus irmãos. Depois, quando eu fui com a escola, aí a gente fala, eu falei, cara, acho que a gente tem que agora. enfrentar os caras aqui e tal. Só que realmente não dava, porque Cara, era tipo quando eu assim, fui na era Noites- um cara normal, mano, com uma maquiagem, Cara, não muito bem quando feita. eu fui na Noite do Mas Terror, dava eu um achei uma medinho, coisa vai. tão boba, cara. Ah, eu odiei, Você nunca cara. ficou com medo? Não, eu achei bem bobo. Vinha uns caras assim, "Oh, eu vou te pegar." E tipo, você ficava parado e ele só desviava. Aí eu lembro que tinha um negócio, não encoste para não ser encostado. Lembra? Tinha uns bagulho assim? Tinha. Encoste para não ser Agora, encostado. tinha A única certos- coisa que era boa, que você tinha que pagar a parte, era R$5, era o Castelo dos Horrores. É, E o esse último daí. monstro do Só que a Castelo dos galera ia Horrores, pra ele se pegar, aparecia hein? de repente. Ele dava um susto. A galera- Que era o Jason, ele tinha a serra elétrica. Puta, ali eu me Só que, ó, assustei. a galera ia no Castelo dos Horrores pra dar se Não, pegar. mas peraí, isso aí é bem mais velho, então. Porque quando eu fui era criança, eu nem pensava nisso. E outra, não tinha como, porque era um fluxo, né? Você tinha que andar ali. Tinha Não era sim. isso? Tinha sim, tá? Amanda, Tinha que, sim. Ai, que safada. Tinha Que não, que eu tô você pegou lá falando, eu dentro? tô falando que me Olha só, mano, eu não contaram. lembro disso, cara. Eu lembro lembro que no Castelo Castelo dos dos Horrores... Horrores. Eu lembro, ó, minha memória é fotográfica. Eu lembro que a primeira coisa que aconteceu é o seguinte. Você chegava e vinha uma velha, ela fazia uma palestra, vocês vão entrar no Castelo. Logo que você entra, tinha um buraco na parede, o cara enfiava a mão e fazia assim, ó. E batia no madeirite. Vocês lembram disso? Isso dava um sustinho, mas só um braço. E aí tinha todas essas coisas. No final tinha o exorcista lá, bem sem graça. E depois tinha essa porcaria que era o Ó, Jason agora vinha de São repente. Paulo não tem mais. Não tem mais nada, né? Tem Porque, ó, o tinha. Hopi Hari lá em Não, mas Vinhedo. não é São Paulo. Que, A meu? cidade de São Paulo não tem mais nada. Não tem um parque é. mais. Muito triste, porque o Play Porque Center tinha o Play Center, era legal. muito bom. Turma da Mônica pra criança era muito bom. Play Center pra adolescente Mas era era muito impossível, bom. mano. O Play Center era um terreno muito grande, Muito uma área caro, muito nobre, na Casa Verde, não tem como você Não, não mas ter um tudo bem, parque mas São daquele Paulo jeito. é grande, né? A gente não tem um parque. Não, é assim, cara. Na boa, eu nunca fui pros Estados Unidos em parque, né? E eu via meus amigos que iam, eles contavam, tipo assim, mano, fui na montanha-russa do Play Center, tá? Quantos metros tinha de altura? Sei lá, tô dando um exemplo, que tinha 30, legal. Quanto tem lá? 300. Eu, puta que pariu, isso aqui não é nada, velho. Eu ficava muito... Mas mano, é o que tem, né? É. Mas assim, em uma cidade grande que eu saiba, tirando a Euro Disney, você tem parques em cidades grandes. Tipo, lá na Florida do Busch Gardens é fora. A Orlando é meio que uma cidade construída isso. pra Euro ser Disney isso. fica em Paris, né? Em Paris. E tem a Disney, acho que de Tóquio, não tem? Tem uma Disney em Tóquio? Tem uma coisa assim. A Califórnia tem. Mas tirando esses, assim, eu não me vem na cabeça. Tem muita roda gigante Onde nas é que fica o cidades. Beto Carreiro? Beto Carreiro em Santa Catarina. Santa Numa Catarina. cidade pequena. É. Que E a posso cidade falar, é cara, feita eu fui pra no isso. Beto Carreiro em 2006, fui com meu pai e tal, e, cara, foi um belo passeio, cara. Eu também fui pro E Beto eu Carreiro conheci, eu criança. quase comprei o pôs de um cara que depois ele virou piloto no Beto Carreiro daqueles carros de Hot Wheels, sabe? Que ele fazia as manobras lá. Mas parece David, que agora o cara tá era meio muito louco. caidinho também, né? Tá meio caidinho? Acho que não. Falaram. Acho que voltou. Acho que o Beto Carreiro tá... Inclusive, um dos caras que é investidor lá, ou alguma coisa assim, é o Brigadeiro. O Brigadeiro tem alguma então entendi. coisa Você lá tá com o puxando o pessoal saco do... pra brigar. Não, então vamos visitar o Beto Carreiro, então.